Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. A escravidão, na maior parte dos países, ela é considerada ilegal. No caso brasileiro também, qualquer situação de escravidão ou de trabalho análogo a de escravo é considerado crime. Mas o problema da ilegalidade da escravidão não se deu apenas na República, ou não se deu apenas a partir de 1888. O problema da escravidão ilegal ela precede a lei abolicionista, a Lei Áurea. Tem um livro que foi publicado recentemente, saiu este ano, pela Companhia das Letras, que é do Sidney Chalhoub. O livro se chama A Força da Escravidão, Ilegalidade e Costume no Brasil Oitocentista. O autor, grande historiador, Chalhoub, ele diz que, no século XIX, as fronteiras entre trabalho escravo e trabalho livre se esmoeciam, tornavam-se incertas. Saltaram logo daqueles papéis exemplos de pessoas livres, detidas pela polícia, por suspeição de que fossem escravas, ou cativos que diziam que eram livres. E, de fato, essa ilegalidade da escravidão, ela se apresenta ao longo do Brasil colonial e do Brasil imperial. Se a gente toma, por exemplo, um discurso do Padre Vieira, realizado em 1662, diante da rainha portuguesa, ele vai lembrar a rainha de Portugal a bula de 1637, dos chamados Sublimes Deus de Paulo VI, onde dizia que os da terra, isso é, os indígenas da gente chamada brasileira, a gente do Brasil, das terras do Brasil, eram dotados de liberdade e não deviam ser privados dela. Quer dizer, o padre Vieira estava dizendo para a rainha que a escravidão indígena no Brasil era ilegal, porque tinha uma bula que o proibia. E os indígenas eram submetidos à escravidão. O padre Vieira vivia uma ambiguidade, ele reconhecia essa ambiguidade porque a própria igreja também tinha escravos. O padre Vieira não estava contestando a escravidão em si, ele estava contestando a escravidão indígena. Ele não estava dizendo que a escravidão negra, africana no Brasil era ilegal. Ele estava dizendo que a escravidão indígena era descabida, não tinha, ela violava a própria lei. Um século depois, em 1758, Manuel Ribeiro Rocha, português, padre, morava em Salvador, viu, Guerra? Ele publicou um livro chamado O Etíope. No livro O Etíope, ele fazia a seguinte pergunta: alguém pode ser reduzido à escravidão? Ele dizia, em princípio, não, porque todos nasceram para a liberdade, ninguém pode ser privado dela. Né? E ele usava como base do discurso, nesse momento, a teologia. Né? Deus fez o homem, sua imagem e semelhança, e Deus não é escravo. Então, ninguém nasceu para ser escravo. Ele não utilizava o discurso que já aparecia na Europa, o discurso do iluminismo, do mundo da razão, mas ele estava usando ainda um discurso teológico. Mas ele usa também um discurso jurídico. E ele diz, bom, mas há alguma situação que alguém pode ser reduzido à escravidão? Ele dizia, sim, há. Qual é essa razão? Uma guerra justa e declarada entre dois príncipes, o vencedor tem direito de utilizar como indenização da guerra o vencido. Mas tem um tempo, há uma delimitação de prazo para utilizar. Ele diz, bom, na Grécia, sim, perdão, em Roma, sim, eram trabalhar 6 anos, o 7º tinha que ser colocado em liberdade. Também, entre os judeus, estava previsto na Bíblia, no Torá,
o escravo não devia trabalhar além de 6 anos, no 7º devia ser colocado em liberdade. E ele dizia, bom, mas o que garante que o negro escravizado aqui no Brasil, ele é fruto de uma guerra justa e declarada entre 2 príncipes? Ele dizia nada. Então, se tem dúvida, se não tem prova, então é pro réu que se coloque todos os negros em liberdade. Ele foi considerado um autor abolicionista, e ele é muito citado em livros do século XIX, no início do século XX, mas, recentemente, As Vozes republicou esse livro, e aí a gente tem acesso ao livro e vê que o raciocínio dele prosseguia. Então, ele dizia que, na verdade, se aquele homem que foi comprado na África, ele não tivesse sido adquirido, ele teria sido assassinado, e teria 2 mortes. A morte física, porque se não conseguissem vendê-lo, o matariam. E a morte religiosa, porque sem o batismo ele não poderia alcançar o céu. Então, na verdade, ele estava sendo resgatado de 2 mortes, e isso era um ato de caridade, um ato de benevolência, mas, contudo, então, esse ato de generosidade para poder prosseguir, aquele que o comprava precisava ser indenizado para poder continuar não comprando. Usei uma categoria que ele não utiliza, ele usa a categoria resgatando, para que se mantivesse os resgates, as salvações, era necessário que este homem não tivesse prejuízo. Então, a pessoa resgatada deveria indenizar o proprietário trabalhando por um período para que essa obra de misericórdia prosseguisse. E ele faz o cálculo e ultrapassava 20 anos. Né? E ele ficou um pouco com dificuldade, porque como é que ele se explicava se na Bíblia dizia que não podia ultrapassar 6 anos? Aí ele dizia, mas o problema é que era um escravo branco, então trabalhava mais. Ele foi infeliz. Em 1810, a Inglaterra força o Portugal, o Brasil ainda era colônia, a assinar um tratado de que Portugal não traria escravos para o Brasil, além das áreas de suas colônias. Em 1815, a Inglaterra força o Portugal a assinar outro tratado de que não buscaria sequer um homem para o Brasil como escravo, a linha no lado norte do Equador, da linha norte do Equador. Em 26, o Brasil já tinha proclamado a independência, e para reconhecer a independência do Brasil, a Inglaterra exige que o governo brasileiro, em 3 anos, faça a abolição da escravatura. E o governo brasileiro assinou esse tratado com o governo inglês para poder ter reconhecida a sua independência. Mas eram leis para inglês ver, né? Porque não eram cumpridas. Em 1830, Portugal dá uma dura no Brasil, exigindo que o Brasil assinasse um acordo, um contrato com a Inglaterra, e nesse acordo, o Brasil não traria mais escravos africanos para o Brasil. O tráfico negreiro seria suspenso. No ano seguinte, o Congresso brasileiro homologa esse acordo e ratifica, né, esse acordo, mas não é cumprido. Então, em 1831, o Congresso Nacional torna ilegal qualquer africano que entrasse no Brasil como um escravo. Mas até 1750, em torno de 750 mil pessoas entraram no Brasil como escravos. Então, sob o ponto de vista legal, todos estes estavam vivendo uma escravidão ilegal. A escravidão vivida por eles era um absurdo, e não é sem razão que um cônsul britânico, diante dessa entrada maciça de africanos no Brasil, dizia:
Esses escravos ilegais estão a todo momento e por toda parte em presença das autoridades brasileiras, mas eles não são vistos. Né? Então, havia uma afronta a um direito internacional que se mantinha. Só em 1850, quando os ingleses são mais duros na relação com o Brasil e fazem algumas ameaças sérias, é que, então, finalmente, vai paralisar o tráfico negreiro. Né? Ora, no entanto, a gente poderia perguntar, bom, então nós temos aqui um grupo de escravos legais, temos outro grupo de pessoas escravizadas ilegalmente, mas reconhecidas como escravas. Não só eram tratadas como escravas, mas eram acabavam regularizando a situação delas e elas se tornavam oficialmente escravas. Então, uma situação de abandono das normas legais, dos preceitos legais. Contudo, havia uma população branca que era tratada como se fosse escrava, mas sem ter o estatuto de escravo, que era a população que tinha que fazer o trabalho mais pesado nas áreas de sesmarias, nas áreas que tinham seus donatários. Aquelas áreas, acumuladas nas mãos de poucos, tinha uma população branca que fazia um trabalho que não era o trabalho dos negros, porque o negro ele era muito caro, ele tinha que estar na ponta da produção. Então, o trabalho da agricultura, do plantio da mandioca, do arroz e do feijão, isso era para a população branca. Essa população, e não iam gastar negros com esse trabalho, porque o negro era muito caro. Então, eles pegavam os brancos, colocavam os brancos para derrubar a mata. Então, eles podiam derrubar a mata, podiam plantar uma roça, e depois deviam plantar a cana. Os negros vinham, então, para o corte da cana, para a segunda etapa, para fazer, então, o açúcar, para fazer os objetos derivados da cana-de-açúcar. Mas, para esse trabalho, os proprietários não tinham custo, eles tinham um trabalho gratuito, tinham uma mão de obra que não lhes representava custo. Em 1850, quando era inevitável que haveria abolição da escravatura, quando isso se tornou cada vez mais claro, então, e no Congresso se discutia que o problema do atraso do Brasil era o fato do Brasil ser muito moreno, era necessário mudar a cor do Brasil, era necessário ter o trabalho livre, e o senador Vergueiro era um dos que defendiam essa tese do trabalho livre e do trabalho branco, porque o branco e civilização eram sinônimos, e o Brasil, por ser tão moreno, não conseguia ter o desenvolvimento dos Estados Unidos. Então, eles começam, né, tomam duas atitudes. A primeira atitude é resolver um impasse jurídico. Qual era o impasse jurídico? De quem eram as terras do Brasil? Até 1822 era do Império Português. Com a proclamação da independência, de quem eram essas terras? Essas terras não tinham um proprietário. Então, o proprietário é quem estivesse usando a terra. Mas, em 1850, eles, então, fazem, então, a lei da terra. É elaborada e aprovada a lei da terra. Em que consistia a lei da terra? Toda a terra passava para o Império Brasileiro e o acesso à terra passava a ser pela compra. No período português, toda a terra continuava do Império Português. E o acesso à terra era por cessão de uso. A partir de 1850, o acesso é pela compra. Com que objetivo? Tinham dois objetivos. Na hora que os negros ficassem livres da escravidão, eles não teriam terra para trabalhar, eles teriam que continuar nas fazendas, porque não teriam dinheiro para comprar uma propriedade. E os segundos estavam visando a força, a mão de obra que viria
da Europa e da Ásia, mas principalmente da Europa, porque também os amarelos não eram suficientemente civilizados. Então, começou a vir contingentes de alemães, suíços, espanhóis, portugueses, começou a vir muita gente pobre, camponês pobre, sem terra, na miséria, vinha trabalhar no Brasil, e o senador Vergueiro foi um destes que trouxe suíços, por exemplo, e os levou para São Paulo, para a fazenda de café. Eles chegaram devendo o transporte marítimo, e para viver na fazenda tinham que comprar os produtos da cantina da fazenda. E eles entravam num sistema de endividamento que os mantinha presos. Então, se alguém fugisse, a polícia prendia e devolvia para o senador Vergueiro. Aliás, há uma lei em Goiás, uma lei do século XIX, início do século XIX, que dizia que o trabalhador que fugisse da fazenda, a polícia podia prender e devolver para a fazenda. Então, em 1850, entrou na fazenda do senador Vergueiro, ele não contava com isso, um homem que sabia ler e escrever, que tinha encontrado em Santos anarquistas. E, ao chegar na fazenda, ele considera que o que ele estava vivendo era uma situação de escravidão pior do que a dos negros. E ele começa a escrever cartas. Essas cartas chegam na Suíça, e na Suíça começa um movimento pela abolição da escravatura europeia no Brasil. O embaixador suíço vai até a fazenda do senador Vergueiro, ver o que estava acontecendo. E há pressões dos governos europeus. Nesse momento, com a ida do embaixador à fazenda, Davates consegue sair, volta para a Suíça e escreve um livro intitulado Memórias de um Colono Suíço no Brasil. Um livro que demorou mais de 100 anos para ser publicado em português. E ele foi publicado com uma introdução do Sérgio Buarque de Holanda. Ora, essa escravidão ilegal, europeia ou amarela, que era principalmente chinesa, a amarela japonesa, só a partir de 1909, quando começa a vinda dos japoneses para o Brasil, ela persiste. Mas tem momentos dessa escravidão que ela alcança patamares maiores por responsabilidade do Estado brasileiro. Então, nós vamos ter, eu diria, 3 momentos na Amazônia, que são os momentos onde isso se torna mais visível, mas era um problema nacional, era um problema que estava no Nordeste, estava no Sul. No Nordeste se chamava morada, mas era um sistema de endividamento que mantinha retido as pessoas nas fazendas. Mas no Nordeste nós temos um modelo que foi denunciado por Euclides da Cunha, num livro publicado em 1909. É uma obra póstuma dele, em que ele dizia que o seringueiro, ele usou essa expressão umas 4 ou 5 vezes no livro, o seringueiro trabalhava para ser escravo, ele dizia. Milhares de nordestinos se deslocaram para o norte brasileiro, para a Amazônia, em função das seringas. O Brasil era o maior produtor mundial de seringa de borracha vegetal, e estando na Amazônia, eles eram submetidos a um trabalho sob coerção. E o pretexto de dominação era a dívida. Então, estavam sempre devendo, não podiam sair. E os que tentavam sair podiam ser mortos. E a própria mata era uma prisão. Nós vamos ter um retorno desse modelo na Segunda Guerra Mundial com Vargas, quando o governo brasileiro precisa, ou é incentivado pelos aliados, de novo, a retomar o crescimento da borracha vegetal. Porque a borracha vegetal que era produzida na Ásia não chegava mais ao Ocidente. O eixo, os países que compõem o eixo, impediam. Então, de novo, milhares de brasileiros, né, e eles eram conhecidos sob 2 denominações. Tinha a turma dos cariocas, que eram aqueles que eram do Rio de Janeiro e do Espírito Santo em direção ao sul. Então, todo esse pessoal do sul e do sudeste do Brasil era chamado de carioca, e tinha a turma dos baianos, que eram todo o pessoal do nordeste. Então, esse grupo de pessoas
né, oficialmente eram voluntários, eram os heróis nacionais, os heróis da borracha. Eles foram para a Amazônia colher o caucho, colher a borracha vegetal, e lá foram submetidos, de novo, ao trabalho escravo, e morreram mais soldados da borracha na Amazônia do que os soldados brasileiros na Itália, porque o Brasil também mandou homens para a Itália. O terceiro momento se deu nos anos 70, quando o governo brasileiro incentivou o que ele chamava de ocupação para a Amazônia. A propaganda era integrar para não entregar. E, então, os maiores grupos empresariais brasileiros e estrangeiros, do capital financeiro e industrial, estes grupos se deslocaram para a Amazônia, principalmente para a pecuária, criar gado. Então, empresa que fazia carro em São Paulo foi criar gado na Amazônia. O sistema financeiro, os maiores bancos, Bradesco, Bameirinhos, Atlântico e Boa Vista, todo esse pessoal foi criar gado na Amazônia. E com empreendimentos de 140 mil hectares, 100 mil hectares, ou teve casos de empreendimentos com 400 mil hectares, teve o caso do Daniel Ludwig, com área de 3 milhões de hectares, e nesses projetos, eu diria, em 99,9% desses projetos, havia dois tipos de trabalhadores. Um grupo de trabalhadores que eram trabalhadores estáveis, permanentes, para os quais se cumpria mais ou menos a legislação brasileira. E para o outro grupo, que era para o trabalho temporário, para esses não havia qualquer cuidado da lei. E, normalmente, o pretexto para manter as pessoas nos imóveis também era a dívida. A dívida é um componente contemporâneo muito importante para justificar a retenção da pessoa no trabalho, né? A escravidão contemporânea, normalmente, ela se dá no Ocidente sob o pretexto da dívida. Não é o único modelo existente. Na África ainda existe escravidão por brigas tribais, por exemplo, né? Ou no Paquistão por questões também de religião. Mas o que predomina, né, é o pretexto da dívida. A escravidão contemporânea, ela no Brasil sofreu uma alteração no seu sentido. Com a mudança do artigo 149 do Código Penal Brasileiro, há hoje uma grande discussão onde também se compreende como a escravidão não apenas a retenção da liberdade, mas também o atentado à dignidade humana. Então, esse é um grande debate, que eu sei que está presente no Ministério Público do Trabalho, na Justiça do Trabalho, eu sei que está presente também na Justiça Federal. Sei que há posições divergentes, a doutora Ela defende, né, essa noção de que o atentado à dignidade humana reduz a pessoa a uma situação parecida, análoga à de escravo, porque o escravo não tem a dignidade defendida, atendida, mas é algo extremamente atual, e acho que o desafio, nós temos dois desafios. Aquele desafio apresentado pelo cônsul inglês, quando disse que as autoridades brasileiras, apesar de estarem diante do fenômeno, não o enxergavam, não eram capazes de ver. E o segundo, eu queria citar um autor americano, porque tem muitos romancistas brasileiros, latino-americanos, mas também tem um norte-americano que fala desse fenômeno da escravidão contemporânea. E nós temos um que é chamado John Steinbeck. Ele tem um livro de 1939 chamado As Vinhas da Ira. E ele fala de que, na Califórnia, o agronegócio, ele se comportava como se fosse Roma antiga. Então, eles estavam trazendo para a Califórnia pessoas que eles não sabiam, mas eram escravizadas. Pessoas que eram reduzidas à escravidão, mas não tinham nome de escravos, porque eram pessoas que trabalhavam sob o pretexto da dívida. E ele diz, em determinado momento do livro, na página 188, ele diz assim: tenha-se medo da hora
em que o homem não queira sofrer e morrer por um ideal. Eu acho que o desafio, né, seja do Ministério Público do Trabalho, seja da Justiça do Trabalho, é jamais deixar que se morra, que se deixa de lado, né, os ideais, né, que os ideais, né, sejam sempre norteadoras das ações de juízes e procuradores. Muito obrigado.